Alô, Convênio 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de matemática. E hoje a gente começa aí com um novo assunto, números binomiais. Nós estudamos esse assunto lá no segundo ano. Então acompanha comigo no livro de vocês aí, o livro 3, tá ok? É o módulo 9, números binomiais, o triângulo de Pascal e suas propriedades. Bem, primeiramente, a gente vai relembrar aí que os números binomiais, eles são resolvidos igualmente uma combinação. Então, igualzinho uma combinação. Se você tiver que resolver um número binomial, qual vai ser o procedimento? Idêntico ao de uma combinação. Lembrando que o n e o p pertencem aos naturais, sendo que o n tem que ser maior ou igual a p. Então, pode ser igual, ok? Aí coloquei embaixo, em que n, na verdade, isso é lá do livro, ok? Você pode acompanhar pelo seu livro, isso também é lá do seu livro. Em que n é chamado de numerador e p de denominador do binomial. Ok. Vêm as consequências, então, a seguir. Consequências, o que significa? Na verdade, são umas propriedades que você precisa lembrar. Essas propriedades vão facilitar para você. A primeira que você tem aí é o n0, a segunda o n1, a terceira o nn e a quarta é o n fatorial sobre quer dizer, o denominador n-1 fatorial. Essa quarta ela não consta no seu livro, mas ela existe, então coloquei aí para você também. E a gente vai ver um exemplo para cada uma dessas propriedades. Vemos aí a primeira, o n0. O n0, eu coloquei como exemplo aqui o 4 e 0. Toda vez que você tiver 1 e 0, 2 e 0, 3 e 0, 4 e 0, basta você colocar como resposta o próprio numerador do número binomial. E agora a consequência 2. É quando você tem n e 1. No exemplo, eu tenho 4 e 1. Poderia ser 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1. E sempre a resposta vai ser o numerador. Então, seria o 4. Na terceira propriedade é quando eles são iguais. O numerador e o denominador eles são iguais. No exemplo, eu coloquei 4 e 4. Então, você poderia ter 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6, 1000 e 1000, e a resposta seria 1. E na última, é quando você tem o numerador uma unidade acima do denominador. No exemplo, é 4 e 3. Então, nesse caso, a gente tem como resposta o numerador. Eu poderia ter 2 e 1, resposta 2. 7 e 6, resposta 7. 1023 e 1022, resposta 1023. A gente sempre pega aí o numerador. Então, vamos ver aqui novamente lá no início. Então, a gente tem as 4 propriedades ou consequências, ok? Então, isso aí que você precisa saber. André, e se eu esquecer? Olha, se você esquecer, você está vendo à direita o que tem que fazer. O quê? O cálculo. Então, claro que se lembrar vai facilitar a sua vida, vai ser mais rápido você resolver. Então, passando aí as 4 propriedades, vamos agora para os números binomiais complementares. Essa aula, nesse capítulo, a gente está vendo somente os números binomiais. A gente não vai resolver o binômio de Newton, né? Aquele assunto que trabalha lá como encontrar o terceiro termo, o quinto termo, o termo central, o termo independente. Então, não é nesse capítulo. O foco realmente aqui nesse capítulo é só os números binomiais. E um dos principais pontos seria aí os binomiais complementares, e logo a seguinte vai ver também a fórmula de Stiefel. Relembrar, né, da fórmula de Stiefel. Bem, vendo aqui em números
binomiais complementares, nós temos: dois números binomiais são complementares se apresentarem o mesmo numerador e se a soma de seus denominadores for igual a esse numerador. Então, tem duas formas para você analisar um número binomial complementar. A primeira forma, aqui olhando nessa igualdade de NP igual a NQ, é quando, logicamente, o numerador já tem que ser o mesmo e o denominador também vai ter que ser o mesmo. A outra forma é quando a soma dos denominadores é igual ao numerador. Então, a soma de P mais Q teria que ser igual a N. Você sempre tem que fazer as duas análises. P igual a Q e a outra análise é P mais Q igual a N. No exemplo, nós temos: calcule o valor de x na expressão a seguir. Ora, nessa expressão, a gente já sabe que o 3x tem que ser igual a x mais 4, aí você resolve essa equação. E também temos que fazer o quê? A outra opção, que é o 3x mais x mais 4, tem que ser igual a y. Então, vamos resolver este exemplo. Resolvendo, então, um exemplo agora, ok? Nós vimos que P tem que ser igual a Q, vimos também que P mais Q tem que ser igual a N, e agora a gente vai resolver o exemplo dado aí na matéria. Bem, primeiramente, 3x tem que ser igual a x mais 4. Resolvendo essa equação, nós vamos ter 2x igual a 4 e x igual a 2. Perfeito. A outra possibilidade é 3x mais x mais 4 igual a y. Resolvendo essa equação, a gente tem que lembrar que agora a gente já conhece o valor de x. Então, 3x mais x dá 4x, e eu vou substituir o x por 2 e sim encontrar o valor de y, que é 12. Perfeito, agora sim nós encontramos o valor de x e o valor de y utilizando as duas possibilidades. Bora relembrar novamente aqui quais são as possibilidades: igualar os denominadores ou pegar a soma dos denominadores, e isso tem que ser igual ao numerador. Sempre tem que fazer as duas possibilidades. Entendida essa parte, então vamos em frente aí agora para a relação de Stiefel. O segundo ponto importantíssimo nesse tópico é a relação de Stiefel. Eu digo importantíssimo não que seja tão importante para o seu vestibular, mas é importantíssimo dentro da própria matéria. Daqui desse assunto, se for pensar assim, o que é mais importante para eu aprender de números binomiais para o vestibular, para o Enem? Ora, é saber resolver um número binomial que se resolve identicamente a uma combinação. Isso é o mais importante. Se fosse perguntar, e qual seria o segundo ponto mais importante? As propriedades, aquelas 4 propriedades iniciais, seria o segundo ponto mais importante. O terceiro ponto mais importante, qual seria? Seria ali a questão da igualdade dos números binomiais. E o quarto ponto mais importante seria a relação de Stiefel. Nessa relação de Stiefel, você tem aí no seu livro essa formulazinha aqui: n-1 e p-1 mais o número binomial n-1 e p tem que ser igual a np. Você vai acrescentar no seu livro ou no seu caderno essa outra forma. Por quê? Porque essa outra forma também é muito comum de aparecer e, na verdade, ela é até mais clara de aparecer. Veja aqui que na primeira forma a gente tem no numerador n-1 e n-1. E aqui nessa segunda fórmula está n e n, ou seja, está mais simples. E na primeira fórmula você tem p-1 e p. Então você teria ali o menor e depois, consecutivamente, o maior. E aqui está ao contrário, né? Seria, na verdade, está
tá idêntico, mas eu vejo assim de uma forma mais clara, né? Tá o P e depois o consecutivo maior, P mais 1. Eu enxergo mais claro isso aqui. E isso tem que ser igual a quem? A N mais 1 e P mais 1. Veja que foi somado uma unidade ao numerador, ficando N mais 1. Isso ocorre também na primeira. Quando eu tenho aqui N menos 1, somando uma unidade, passa a ser N. E aqui embaixo, ora, seguindo a ordem de crescimento, eu tenho P menos 1, P e quem fica no denominador no final repete o de baixo, P e P. A mesma coisa acontece aqui na segunda fórmula. Eu tenho P consecutivo P mais 1 e eu tenho que fazer o quê? Repetir o P mais 1 no segundo membro da equação. Então, aqui são as duas formas e fórmulas, né, que você precisa saber. André, é um pouco complicado. Sim, é um pouco complicado lembrar esse monte de letra aí. Você tem que lembrar que em cima tem que ser igual, embaixo tem que ser consecutivo. Pronto. Em cima tem que ser igual, embaixo tem que ser consecutivo. E o que que sobra lá do outro lado? É só olhar primeiro, olha. Olha aqui para o primeiro termo. O que que fica do outro lado? É o primeiro termo somado com uma unidade, sempre. Pronto, melhorou? Assim acho que é mais fácil para você memorizar. Se quer dar um tempo para ajustar as ideias, aí você para o vídeo, ajusta as ideias e continua o vídeo. Lembrando, se a aula está lenta, acelera o vídeo. Se a aula está um pouco rápida, volta um pouquinho, vê de novo. Seguindo em frente, eu coloco agora um exemplo para a gente resolver, que é a soma de dois números binomiais, 5 e 2 e 5 e 3. Então, a gente tem aqui exatamente a relação de Stiefel. É até legal para você lembrar, mais do que na fórmula, é pegar um exemplo. Ah, como é que eu vou lembrar da fórmula do Stiefel? Pega um exemplo. Aqui você tem que ter os numeradores iguais, os denominadores têm que ser consecutivos. Nós já sabemos que lá do outro lado tem que dar o quê? O primeiro, que seria o menor, no caso, porque poderia estar trocado aqui, né, a ordem dos dois. Então, pega o menor aqui e eles têm que estar somados com uma unidade. Tem que estar somado com uma unidade. Tá aí. 5 mais 1 dá 6. 2 mais 1 dá 3. Então, acho que ficou até mais claro, mais fácil. Pega esse exemplo, anota como é a relação de Stiefel. Ao invés de colocar toda a formulazinha, pode colocar um exemplo. Perfeito? Bem, é importante colocar aqui para vocês essa igualdade, que também ela não consta aí no seu livro, mas são partes da matemática que você coloca como extra que te ajuda em determinada questão. Seria a outra forma de representar o número binomial NP. Essa outra forma é o N sobre aqui o denominador N menos P. É a outra forma. Por quê? Por que que existe essa outra forma? Ora, vimos ainda há pouco os números binomiais complementares. Quando é que eles são idênticos? Quando n, numerador igual a numerador, denominador igual a denominador. E tem a outra forma, que é a soma dos denominadores tem que ser exatamente o numerador. Ou seja, esses dois números binomiais também são iguais. Por quê? Quando eu somo o P com n menos P, dá quanto? P mais n menos P. Dá exatamente n, daqui de cima. Por isso que esse carinha aqui é igual. Ou seja, nessa fórmula aqui de cima, no lugar de np, eu poderia ter n e n menos p. Então, se liga aí nisso, porque a gente vai precisar lá na frente, ok? Vamos precisar para resolver algumas questões lá na frente. Bem, coloquei aqui um exemplo para você, né? Que é o número binomial, a igualdade 7,3 e 7,4. Dois números binomiais são iguais quando são totalmente idênticos, numerador igual a numerador, denominador igual a denominador. E
Tem a outra possibilidade, é quando a soma dos denominadores é igual ao numerador. É o que acontece aqui nesse exemplo. 3 mais 4 dá igual a 7. Então, nesse exemplo também, a gente pode observar essa possibilidade. Fique atento a isso. Ok, muito bem, tranquilo. Então, a gente fecha aí, por enquanto, a relação de Stifel e vamos ver de novo isso lá na frente no exercício. Agora, a gente vai relembrar o triângulo de Pascal. Aquele triângulo bacana que eu falei com vocês ano passado e fiquei ali admirado quando vocês tiveram logo a percepção de quando teria que construir, como ia construir o número binomial. Bem, o triângulo de Pascal possui várias nomenclaturas. Ele é chamado pelos italianos de triângulo de Tartaglia e pelos chineses de triângulo de Yang-Hui. Existem outras denominações, como o triângulo de Pascal-Tartaglia, triângulo aritmético ou ainda triângulo combinatório. Essas nomenclaturas são importantes, por quê? Porque existe a formação diferente, a forma diferente de você enxergar o triângulo. E a gente vai ver uma dessas formas aí lá no exercício também. Esse triângulo, independentemente do nome que recebe, é formado por coeficientes binomiais, que são os números binomiais, e são organizados da seguinte forma. Todos os coeficientes de mesmo numerador são colocados na mesma linha, e todos os coeficientes de mesmo denominador são colocados na mesma coluna. Bem, quando a gente lê assim, a gente não compreende tanto. Vamos partir aqui para a construção. Está aqui o triângulo de Pascal. A gente relembra aqui a questão da linha, a primeira linha aqui seria a linha 0, tá? Só para a gente lembrar, essa é a linha 0, depois vem a linha 1. Olha aqui, olha, 0, depois linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, aí vem linha 5 até a linha N. Então, o numerador, ele está indicando para você a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, o numerador. O denominador do número binomial está indicando para você a coluna 0. Olha só, coluna 0, coluna 0. Até lá no N0, a coluna 0. Em seguida, vem a coluna 1 pelo denominador. Coluna 1, coluna 1. Estou marcando aqui, olha, no denominador. Coluna 1, ok? Veja que nesse 4 e 4 eu estou na quarta linha e na quarta coluna. Melhor, e na coluna 4, não é a quarta coluna, é a coluna 4. E aqui é a linha 4. Tem que ter esse cuidado de não falar quarta linha e quarta coluna. É linha do 4 e coluna do 4. Porque na verdade isso aqui não é a linha 4. Porque se começou do 0, é linha 0. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, mas não é a quarta linha. Muito cuidado, tem questões que são feitas para você errar nisso. Então são questões que realmente é uma pegadinha cruel. Você tem que lembrar que a linha, a primeira linha e a primeira coluna é 0, 0. E quando vai para a linha 1, não é a primeira linha, já é a segunda. Então tem que ter esse cuidado. E agora a gente vai lembrar algumas coisinhas. Como já deixei aqui marcado para você, né, que o numerador ele caracteriza a linha e o denominador caracteriza a coluna. E aqui está quando nós construímos então o triângulo de Pascal lá no segundo ano. Como foi que nós vimos aqui? 0, 0 é 1. Toda a primeira coluna ela é formada por elementos 1. Veja que ao final de cada linha também é formado por elementos 1. Vamos lembrar então aqui alguns procedimentos. Já vimos esse primeiro, em que toda a primeira coluna é formada por elementos 1,
vimos também que ali na diagonal, quando termina, cada linha é formada por elementos 1. E aqui vamos ver algumas propriedades. Eu tenho a soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Veja que imediatamente abaixo da soma desses 4 elementos, eu tenho o 4. Se eu somasse até o 1 aqui, olha, o próximo 1, eu teria a soma de 5 elementos, que imediatamente abaixo seria o 5. Muito bem. Veja aqui mais um exemplo, onde eu tenho 1 mais 3 mais 6, dá 10. Imediatamente abaixo de 6, temos ali o 10. Também temos a soma quando é dada por dois números quaisquer numa linha. Dois números, ok? Dois números. Eu tenho aqui 3 e 3. Veja, 3 e 3 não, 3 e 1. 3 mais 1 dá 4. Então, imediatamente abaixo do segundo número, após somar esses dois números, 3 e 1, eu tenho 4. Se eu pegar aqui esse 4 que está logo abaixo e somar com 1 na direita, eu tenho 5, que está imediatamente abaixo do 1. Então, isso aí para a gente lembrar lá do segundo ano. Mais um exemplo, que é o 5 e o 10. Imediatamente abaixo do 10, nós temos ali a soma, que é o 15, né, o resultado. Também podemos notar que os números, eles começam e terminam no mesmo valor. Então, o primeiro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo, e assim por diante, quando vai aumentando aqui as linhas. Em seguida, podemos também observar outra propriedade que é importantíssima, que seria a soma dos elementos de cada linha do triângulo de Pascal. Então, aí na primeira linha, a gente teria 2 elevado a 0. Essa primeira linha que eu falo é a linha do zero, mas é a primeira linha, a linha do zero. Então, nós temos aí 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1, que é a soma dos elementos dessa linha. Dá 1 realmente. Em seguida, a gente já sabe que a soma dá 2. Mas como é que ficaria na potência? 2 elevado a 1. 2. E assim por diante. Veja que logo em seguida, nós já teríamos 2 ao quadrado. Toma cuidado, ok? É a terceira linha, mas é a linha do 2. Ou seja, se eu quero lá a linha do 7, como é que eu faço? 2 elevado a 7. Ah, mas se eu quero a sétima linha, aí é diferente. Toma muito cuidado. Então, volta aqui, olha. A terceira linha é a linha do 2. Então, reduz, né? A terceira linha é a linha do 2. A quarta linha é a linha do 3. Ok? Ainda não é atividade. Calma lá, atividade. Já quer pular, ainda não. A quarta linha é a linha do 3. E assim por diante. A quinta linha é a linha do 4. Ok? Aí você vai fazendo. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 à terceira. Veja que segue, né, nessa ordem. 2 à quarta, 2 à quinta. Então, pode pedir para você quanto é que dá a soma do número binomial. Bora ver aqui. Olha. Esse aqui do 2 e 3. 2 à terceira. Ele é referente a qual? Ele é a quarta linha, mas é referente à linha do 3. Está bem aqui. Então, se pedisse para somar, quanto é que dá 3 e 0, mais 3 e 1, mais 3 e 2, mais 3 e 3... Ao invés de resolver cada número binomial, quanto é que dá o 3 e 0? Tem a propriedade, esqueci, resolve. 3 e 1, tem a propriedade, esqueci, resolve. Mas eu sei a propriedade, beleza, posso usar a propriedade aqui, muito bem. Mas se você lembrar logo direto, espera lá, essa aí é a soma dos elementos da linha do 3. O que eu tenho que fazer então? 2 à terceira. Isso quer dizer que a soma desses carinha
todos aqui dá 8. Isso aí é importante na matéria. Não digo que é muito importante para o Enem, porque já não aparece, né, isso aí. Mas é importante dentro da matéria você saber, com certeza. Agora sim, a gente pode partir aí para as atividades para a sala. Muito bem, temos as atividades para a sala. Bem, o vídeo já está em 25 minutos, então vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o vídeo aqui e vou colocar a atividade para a sala em outro vídeo, porque isso facilita na hora de enviar para o YouTube. Então a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo.